Vamos dar prosseguimento. Vamos agora para migrações no Brasil. De cara. Brasil é um país de grande atração populacional no contexto mundial. Verdade ou falso? Falso. Pô, Bart, eu achava que era verdade, porque o Brasil foi o país que mais recebeu venezuelanos aqui na América do Sul com essa crise lá da Venezuela. Falso. Falso. Tudo falso. O país que mais recebeu venezuelanos foi a Colômbia. Agora, se você perguntar, o Brasil é um país de grande atração populacional na América do Sul? Sim, sim. Mas, Bart, o Brasil está em crise, mas os outros países estão sofrendo muito mais com a crise. Mas vamos primeiro com as migrações internas aqui no Brasil. Com as migrações internas. Bart, muita atenção com esses mapinhas aí que nós vamos abordar. O primeiro mapa, olha, eu quero você olhando para o mapa. O primeiro mapa, ele pega de 40 a 70, tá certo? Então, o primeiro mapa, ele vai da década de 40 à década de 70. Gente, o que é que você observa? Entre 40 e 70, as migrações internas no Brasil predominam a migração intra ou interregional? Dentro da própria região ou entre regiões? Entre regiões. E entre regiões é o que, Bart? Interregional. E como era esse fluxo migratório entre 40 e 70? A galera, olha para cá, a galera saindo do Nordeste em direção principalmente ao Sudeste. Ô, Bart, por que indo em direção ao Sudeste? Década de 40, primeira metade, eu estava no governo de Getúlio Vargas. Foi o cara da implantação da indústria de base no Brasil. Ele morre e assume Café Filho, que vai manter as eleições diretas, vai vir JK, que também desenvolveu o que, Bart? As indústrias de bens de consumo duráveis. Muita gente saindo do Nordeste para o Sudeste com o sonho de conseguir um emprego na indústria. Com o sonho de conseguir um emprego na indústria. Beleza? Então, o grande fator que leva o cara, bote aí no seu caderno, a sair do Nordeste para o Sudeste, entre 40 e 70, é o processo de que, Bart? Industrialização. Agora, se você parar para dar uma olhada, tem uma seta indo em direção ao Centro-Oeste. Entre 40 e 70, Bart, o que é que estimulou a galera a sair do Nordeste para o Centro-Oeste? A construção de Brasília. Muito bem. Construção de Brasília. É óbvio que o fluxo era maior do Nordeste para o Sudeste, mas também existia um fluxo do Nordeste para o Centro-Oeste. Maravilha? 40 a 70, Nordeste-Sudeste, Nordeste-Centro-Oeste. Nordeste-Sudeste, industrialização. Nordeste-Centro-Oeste, construção de Brasília. Os candangos era o apelido dos nordestinos lá em Brasília. Vamos lá? Agora, de 70 a 90, me lembra aí, puxa aí um pouquinho de história. Década de 70, período do que, Bart? Da ditadura militar. Período da ditadura militar, período conhecido como milagre econômico. E aí, como era o fluxo migratório? Peço total atenção, porque esse pode aparecer na sua prova. Peço total atenção. O fluxo migratório principal era do Nordeste para o Sudeste. Do Nordeste para o Sudeste, por conta do processo de industrialização. Só que os militares perceberam que o interior brasileiro ainda era muito pouco populoso, muito pouco povoado, era o que se chama de vazio demográfico. E ninguém queria ir para o Centro-Oeste mais, porque Brasília já estava pronta, não tinha mais emprego por lá, e ninguém queria ir para o Norte. E aí, Bart, qual foi a manha dos militares? Os militares, para atrair a população para o Norte e para o Centro-Oeste, eles começaram a oferecer incentivos fiscais e doação de quê? De terras.
essa doação de terras é entre aspas, porque você não dava a terra. Você facilitava o acesso à terra com prazo para poder pagar, com um período de vazio assim, sem parcelas, tá certo? Então, você facilitava o acesso a essa terra. E muita gente resolveu sair do Nordeste em direção ao Norte e ao Centro-Oeste com o sonho de adquirir porções de terra, que realmente alguns conseguiram. Alguns conseguiram. Tá certo? Agora, Bart tinha emprego na indústria? Nenhuma indústria queria ir para essas duas regiões. Por quê? Porque não tem mercado consumidor, porque a infraestrutura de transporte é ruim, né? A logística é muito ruim. O que é que estimulou elas saírem, elas irem para, por exemplo, o Amazonas, a Zona Franca de Manaus? Política de incentivos fiscais. Pegou? O que é que eu quero que você perceba? Que de 70 a 90, o fluxo migratório era maior do Nordeste para o Sudeste, ainda por conta do processo da industrialização. Mas que também começa a sair uma galera do Nordeste para o Norte e para o Centro-Oeste. Por quê? Estimulado pelo governo militar, para o milagre econômico, para o processo de povoamento do interior brasileiro. E que começou a oferecer incentivos fiscais e começou a, entre aspas, doar as terras. Maravilha? Agora, o que você percebe aí de novo? Tem uma galera saindo do sul para o centro-oeste, para o norte. Aí você diz assim, pô, Bart, mas do sul, o sul é a região brasileira com maior qualidade de vida. E a galera sair do sul por quê? Porque nos anos 70 aqui no Brasil, começou o processo de mecanização da lavoura de soja. Bart, se mecaniza a lavoura, vai gerar mais emprego ou vai gerar desemprego? Vai gerar desemprego. E que desemprego é esse mesmo, Bart? Estrutural. Os militares percebem que a soja está ganhando força no cenário internacional e vai, através da Revolução Verde, lembra de agricultura? A Revolução Verde vai começar a mecanizar, pedir ajuda do governo norte-americano para mecanizar a lavoura de soja no sul. Resultado positivo, aumenta a produtividade. Resultado negativo, desmata mais e gera o desemprego estrutural. Só que aí, a galera que ficou desempregada e até alguns fazendeiros saem do sul e vão para o centro-oeste, porque o centro-oeste e o norte estavam oferecendo o quê? Lembra aí? Incentivos fiscais e também estava doando terras. Começa aí uma coisa que vocês sempre veem nas questões e você não pode errar. Começa aí a expansão da fronteira agrícola. Expandiu a lavoura da soja, expandiu a criação do gado. Só estava no sul. A partir de 70, além do sul, foi para o centro-oeste. Além do sul e centro-oeste, foi para o norte. Além do sul, centro-oeste e norte, chegou no oeste da Bahia, no município de Barreiras. E hoje, Bart, qual é a nova área da expansão da fronteira agrícola? Uma área conhecida como Matopiba, um acrônimo para identificar 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba é a nova área da expansão da fronteira agrícola. Ô, Bart, volta aí. Como é que volta? Expansão da fronteira agrícola aconteceu por conta da mecanização da lavoura da soja. Tá certo? Ô, Bart, a soja expande. Sai do sul, sai não. Além do sul, vai para o centro-oeste, vai para o norte, vai para o oeste da Bahia e agora vai para o Matopiba. Você percebe que a migração continua sendo predominantemente interregional. Beleza? Dá pause, volte, anote todos os detalhes que o tio falou, porque isso pode cair na sua prova. A partir de 2000, você observa que ficou meio que um samba do crioulo doido aí. Mas ainda tem muita migração interregional. Eu vou falar um negócio aqui bem importante, bem importante. Preste atenção. Olha só, ainda é muito forte a migração Nordeste-Sudeste. Ainda é muito forte. Mas eu peço que vocês anotem com muito cuidado.
Bart, hoje o Sudeste é a região brasileira que mais atrai, verdade ou falso? Falso. A ordem das regiões brasileiras que mais atrai, vou botar na ordem, anote: Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Sul e Nordeste. Espera aí, Bart, você está falando sério? Estou falando sério. Percentualmente, o Centro-Oeste e Norte são as duas regiões que mais atraem. Pô, Bart, qual é o fator que leva a isso? Expansão da fronteira agrícola. Ah, Bart, mas a galera, quando sai para o Centro-Oeste e para o Norte, só vai trabalhar no setor primário, né? Tem emprego nos 3 setores: primário, secundário e terciário. E vou te dizer, menos emprega no primário. Mas por que vai empregar no terciário se é a expansão da fronteira agrícola? Porque as cidades próximas a essas grandes fazendas crescem, se desenvolvem. Então, vai precisar de pessoas para trabalhar no setor terciário. Então, o setor que mais emprega por conta da expansão da fronteira agrícola é o setor terciário. Bota isso na cabeça e não esqueça. Agora, Bart, importante que a gente coloque isso aqui, porque você vai ver a confirmação no próximo slide. Hoje, as cidades que mais atraem não são mais as grandes cidades, são as cidades de médio porte. Olha quanta novidade. Qual é a região brasileira que mais atrai? Centro-Oeste e depois Norte, por conta da expansão da fronteira agrícola. As cidades de médio porte estão atraindo mais a população do que as cidades de grande porte. Por quê, Bart? Porque essas cidades de médio porte estão oferecendo muitos incentivos fiscais e estão atraindo serviços e atraindo indústrias. A população que não é besta está indo para essas áreas aí. Então, as cidades de médio porte são as cidades que mais atraem. Então, preste bem atenção. Olha o que está dizendo a Unicamp aí, as migrações. Cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio e muitas saem das capitais para o interior, para essas cidades de médio porte. Olha para aí, os dados estão dizendo. As cidades médias são aquelas cidades que estão atraindo mais. Tá certo? São aquelas cidades que estão atraindo mais. Beleza? E um detalhe também muito importante. Me lembre, por que as cidades médias estão atraindo? Porque elas estão oferecendo incentivos fiscais. Você vai para uma cidade de médio porte porque você está procurando qualidade de vida, você está procurando um custo de vida menor, uma tranquilidade, mas também você sabe que está rolando o quê, Bart? Empregos por conta dos incentivos fiscais. Beleza? As imigrações no Brasil. Esse aí, papá, é bem importante. O Enem gosta disso, mistura um pouquinho com história. A gente falou para vocês que o Brasil não é um país de grande atração populacional no cenário mundial. Sul-americano, sim, mas no mundial, não. A gente tem 3 fases da imigração para o Brasil. Preste atenção aqui no gráfico, preste atenção no gráfico. Vá lá. Entre 1808 e 1850, você teve uma pequena atração de imigrantes no Brasil. Olha para o gráfico. Pequena atração de imigrantes. Bart, não concordo. Não concordo, porque 1808 foi a chegada da família real. Mas vieram poucas pessoas. Não, porque vieram muitos escravos também. Só que o que é que acontece? Não é contabilizado o escravo por 2 motivos. Não temos dados oficiais de quantos vieram, apesar de alguns livros falarem cerca de 2 milhões. Tá certo? E também, Bart, não contamos essa chegada dos escravos porque é uma migração o quê? Forçada. Então, 1808 até 1850 marca a chegada da família real e uma pequena entrada de imigrantes. Não contabilizamos os escravos. Na história do Brasil, esse período que você vê no gráfico, de 1850 a 1930, foi o período de maior atração populacional. Foi um período de quê, Bart? Foi um período de maior atração populacional na história. Maior atração populacional na história do Brasil.
Ô Bart, o que é que fez desse período ter sido considerado o período de maior atração populacional na história? Vamos lá? Vamos pegar passo a passo, step by step. Olha só, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Lembra dela? A Lei Eusébio de Queiroz foi o quê, Bart? A Lei Eusébio de Queiroz foi a proibição do tráfico negreiro. O que é que isso tem a ver com a atração de imigrantes, Bart? Ei, se proibiu o tráfico negreiro, eu precisava de mão de obra para trabalhar na lavoura do café. Junto com, e aí eu abri a porta para os imigrantes, principalmente imigrantes oriundos de que continente? Europa. De que país? Itália. Massa. Então, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi chamada da primeira lei abolicionista. Porque logo depois da Lei Eusébio de Queiroz veio a Lei do Ventre Livre, a Lei de Sexagenário, até que chegou a Lei Áurea. Então, um grande motivo de ter atraído muita gente, as leis abolicionistas. Atrai muitos imigrantes. Eu abri as portas para os imigrantes porque eu precisava de mão de obra para a lavoura do café. Está lá escrito, Lei de Terras. Poxa, Paty, o que a Lei de Terras tem a ver para atrair imigrantes? Vários artigos têm a Lei de Terras, mas o que importa para a gente é que os portugueses não queriam ocupar o sul do país. Não queriam ficar por lá. Mas também não queriam perder as terras para os espanhóis. E aí, abre-se a possibilidade de, sempre entre aspas, doação de pequenos lotes de terra no sul. E muitos imigrantes italianos, alemães vieram, japoneses, mais tarde, já no início do século XX, vieram para o sul do país. Tá certo? Alemães e italianos, mais pela região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, japoneses ali naquela área do Paraná, apesar de muitos alemães também na área do Paraná. Então, Bart, fatores que atraíram bastante a Lei Eusébio de Queiroz e as outras leis abolicionistas, precisavam de mão de obra, a Lei de Terras, doação de pequenos lotes de terra, atraiu muita gente. Bart, me dá outro fator aí que atraiu muita gente. 1914. O que é que tem a ver, Bart? 1914, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, lá na Europa. Muita gente saiu fugida da guerra. Lembrando que a partir de 1908 é que vão chegar muitos imigrantes japoneses no Brasil, que vão ficar principalmente em São Paulo. Ô Bart, mas por que tem uma queda a partir de 30? Vamos lá? Então, de 1850 a 1930, principal fator, principal período de atração. Por conta do quê? Leis abolicionistas, lei de terras, Primeira Guerra Mundial. Agora, 1929 marcou o que no mundo? 1929 marca a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Afetou o Brasil? Afetou. Afetou o Brasil tanto que levou a uma crise do café. Então, ninguém mais queria chegar por aqui. Tá certo? O Brasil começa a fechar as portas para os imigrantes porque não tem emprego para eles. Assume Vargas em 30. E aí, o que é que Vargas vai criar? Está escrito, ó, a Lei de Cotas para Imigrantes. Como assim, Bart, Lei de Cotas para Imigrantes? Vargas queria criar uma identidade nacional. O Brasil era considerado um país de imigrantes. Então, ele disse que só pode ter 2% de imigrantes no total de habitantes do Brasil. E isso fez com que retraísse a entrada de imigrantes no Brasil. Só que em 1945, entre 1939 e 1945, Segunda Guerra, volta a subir uma quantidade de imigrantes no Brasil, mas nada comparado ao segundo período. Tá certo? Esse terceiro período, se você observar, tem subidas e descidas. Então, começa caindo a entrada de pessoas, volta por conta da guerra, cai absurdo nos anos 60, 70 por conta da ditadura militar. Nos anos 80 cai mais ainda por conta de uma crise econômica. Tá certo? Ô Bart, na história do Brasil, quem mais veio para o Brasil? Olha aí, ó, esse gráfico muito importante. Italianos em segundo lugar e não primeiro. Portugueses em primeiro, italianos em segundo, espanhóis em terceiro, japoneses em quarto, alemães em quinto. Então foram os 5 principais grupos que vieram para o
Brasil. Portugueses e espanhóis ficaram concentrados no litoral brasileiro, Nordeste e Sudeste, trabalhando com o comércio. Os italianos, concentrados em São Paulo, trabalhando com café, depois com a indústria. Alguns foram para o sul, como pequenos proprietários, plantando uva, principalmente. Os japoneses, São Paulo, trabalharam com café, trabalharam com a indústria, introduziram a risicultura, o cultivo do arroz. Muitos no Paraná, tá certo? Lá no Paraná, cultivando frutas e flores. E uma grande quantidade no Pará. Pará é um estado com uma imensa colônia japonesa. Lá no Pará, eles introduziram a pimenta do reino, uma fibra chamada juta, introduzido pelos japoneses. Os alemães no sul do país, também como pequenos proprietários, policultores. Foram os principais grupos que vieram para o Brasil. Mas, Bart, me ajude aqui uma coisa. Hoje, quem é que mais vem para o Brasil? Disparado hoje, os venezuelanos. Tá certo? Os venezuelanos. Ok? Eles entram por Roraima. Lembre-se que os venezuelanos estão saindo por conta de perseguições políticas. Por enquanto, só se preocupe com isso. Mais tarde, quando a gente chegar em migrações internacionais, a gente vai falar o porquê dessa saída mais aprofundado. Beleza? Então, esses imigrantes hoje são os principais. O Brasil recebeu muitos haitianos e ainda recebe, por conta daquele acordo que falamos lá na primeira parte, entre Brasil e Haiti. Por quê? Porque lá teve um terremoto de grandes proporções, tá certo? Em 2010, 2011, teve esse terremoto e fizemos esse acordo. A maior parte dos haitianos ficam no norte, não todos, mas a maior parte ficam no norte, trabalhando ali na região, ganhando um salário mínimo, tá certo? E tendo condições de sobrevivência, moradia, saúde, assegurados pelo governo brasileiro. O Brasil também recebeu, durante muito tempo, muitos cubanos, o chamado Programa Mais Médicos. Recebemos muitos cubanos pelo Programa Mais Médicos. Esse programa foi rompido, né? Não por Bolsonaro, mas pelo presidente de Cuba, Miguel Dias, porque não gostou da atitude de Bolsonaro em pedir o diploma, e você sabe que grande parte do salário, 2/3 do salário do médico cubano, ia para o governo cubano. Bolsonaro não concorda com isso, e aí Miguel Dias acaba com o acordo Brasil-Cuba no Programa Mais Médicos. A maior parte dos cubanos iam para as cidades pequenas do norte e nordeste do país, tá certo? Muitos desses médicos voltaram para Cuba, a não ser aqueles que casaram aqui, estão esperando a possibilidade de fazer um revalida e continuar exercendo a medicina aqui, e inclusive no próprio programa Mais Médicos. Muitos bolivianos vêm para o Brasil hoje, tá certo? Entram de forma irregular, trabalham como mão de obra análoga à escravidão em São Paulo, principalmente na indústria têxtil, tá certo? E o Brasil, também como vários outros países do mundo, recebem uma quantidade absurda de chineses, tá certo? Esses chineses ficam pelo litoral, São Paulo e litoral, tá certo? Trabalhando com o comércio, normalmente comércio de produtos importados de forma ilegal. Eles entram de forma ilegal e trabalham no setor terciário de forma legal. Alguns conseguem a cidadania e conseguem a possibilidade de legalizar o seu comércio aqui. Agora, Bart, para a gente finalizar essa parte, pense aí, brasileiro não aguenta mais, não quer mais viver aqui. Pense em ir para onde, Bart? Brasileiro não aguenta mais. Os países que mais têm brasileiros, olha para cá, está na ordem. Estados Unidos, Paraguai, Brasil. Paraguai, calma. A galera que vai para Estados Unidos e Japão tem mais ou menos o mesmo perfil. Qual é o perfil? Nível médio, é um perfil. Pode ir nível superior, pode ir tudo. Mas eu estou falando que nível médio é um perfil. Então, Estados Unidos e Japão, a galera vai de nível médio, tá certo? Vai trabalhar no setor terciário, tá certo? Vai trabalhar no setor terciário, normalmente nas áreas urbanas. Então, o cara tem um nível médio de escolaridade, é o jovem entre 20 e 30 anos como perfil,
vai trabalhar nas cidades do setor terciário. Só lembrando, Bart, que no Japão tem muito brasileiro por conta do processo histórico, tá certo? Por conta do processo histórico tem muito brasileiro. E os descendentes de japoneses, quando vão trabalhar no Japão, são intitulados de dekasegis. Dekasegis. Ô, Bart, existe algum tipo de discriminação? Bom, a xenofobia sempre existe. Né? O emprego destinado para esses decassegues e os imigrantes de forma geral é o chamado emprego 3K, porque são 3 palavras em japonês que se refletem no emprego mais sujo, mais indigno e que paga menos. Então, a gente vai amarradão. A gente vai amarradão, porque a realidade lá acaba sendo diferente. Quando o japonês pega a confiança no imigrante, ele vai ascendendo o cargo desse imigrante. Tá certo? Agora, o cara do Paraguai, o cara que vai para o Paraguai, normalmente é um migrante de fronteira. Ele recebe o apelido de brasiguaio, fala uma língua chamada portunhol, que nem o português, nem o brasileiro entende, nem o paraguaio entende. Ele normalmente trabalha no campo, tem um baixo grau de escolaridade. Rola uma xenofobia grande aí, porque grande parte das fazendas paraguaias de grande porte são de brasileiros, que acabam preferindo empregar brasileiros, tá certo? E isso vai tirando a oportunidade de emprego no campo desses paraguaios, tá certo? Então rola uma xenofobia. Agora, na Europa, Bart, aí, ó, o destaque: Itália, Inglaterra e Portugal. Quem vai para a Inglaterra, normalmente vai para fins de estudos, acaba se aperfeiçoando e podendo ficar por lá. Agora, o cara que vai para a Itália e para Portugal, tem questões históricas na jogada, sim ou não? Sim, muitas questões históricas. Ô Bart, além de questões históricas, você sabe também que tem a suposta facilidade da língua. A gente acha que sabe italiano e o português de Portugal a gente se bate um pouco lá porque eles falam muito rápido, tá certo? E palavras com significados diferentes. E você sabe que são países velhos, precisa de mão de obra. A gente citou em aulas passadas que Portugal, a tendência é passar por uma implosão demográfica. Então, esses são os países de maior atração de brasileiros. Maravilha? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é